Aplaudir bem forte a Jesus nesta noite. Mas você pode dar para Jesus, dê para Jesus nesta hora a tua melhor salva de palmas, mas faça o teu melhor nesta noite. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. Boa noite, povo de Deus. Mas está muito fraquinho. Diga boa noite, povo de Deus. Que a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre o seu coração, amém. Que cada vez mais você se sinta atraído pela presença de Deus. Que cada vez mais o teu coração venha almejar, venha entender a necessidade que eu e você, que nós temos, de estarmos na presença dEle, na casa dEle, sendo atraídos, sendo fortalecidos, sendo ministrados pela sua palavra. A grande verdade é que muitas das vezes a gente acha que estar na igreja, que buscar a Deus, que estar na casa de Deus, é apenas uma mera questão de sermos abençoados, é apenas uma mera questão de recebermos coisas que precisamos ao longo da jornada da vida. Mas a grande verdade é que estar na igreja e buscar a Deus, mais do que a realização de sonhos e de projetos, tem que ser para mim e para você um ideal, amém? Um ideal porque sabemos que esse mundo já está com os seus dias contados. Você crê nisso, amém? Você crê que existe uma promessa da parte de Deus para nós, amém? Então que cada dia venhamos trabalhar por isso. Inclusive a palavra que vamos ministrar hoje, ela tem muito a ver com isso que nós estamos falando aqui. Que a nossa necessidade, que o nosso desejo, que o nosso pulsar esteja cada dia direcionado e voltado para isso. Para estarmos na presença dEle, para louvarmos e glorificarmos o seu nome. Cumprimente essa pessoa mais uma vez. Cumprimente essa pessoa que está do teu lado aí. Dê a paz do Senhor Jesus para esse irmão. Ainda que você não conheça essa pessoa do outro lado, cumprimenta, sai do teu lugar aí. Cumprimenta essa pessoa, dê a paz do Senhor Jesus para esse irmão, para essa irmã, para essa pessoa que está à direita, à esquerda. É muito importante que você cumprimente com alegria. Mas dá aquele sorriso, né? Tem que dar um sorriso bonito. Cumprimenta dando um sorriso aí para essa pessoa. Glória a Deus. É muito importante que essa atmosfera ela seja sempre alimentada, porque é nessa união, é nessa atmosfera que Deus ele vai ordenar a bênção, amém? Quem veio aqui e crê na bênção do Senhor nesta noite, diga glória a Deus. Primeiro passo para sermos abençoados é criarmos essa atmosfera. Então que venhamos ter essa atmosfera. Nós falamos isso inclusive hoje de manhã. Quando a palavra de Deus ela diz que é na união dos santos que o Senhor ordena a bênção, não significa que Deus ele só vai liberar a bênção por causa dessas quatro paredes, não. Quando os santos se reúnem em oração, em jejum, em palavra, quando os santos se reúnem com o coração voltado no único propósito de buscar ao Senhor, essa união ela cria uma atmosfera. E é nessa atmosfera de comunhão que nós temos uns com os outros, é que faz com que a glória do Senhor se manifeste, amém? Então quando a Bíblia diz é na união dos santos que o Senhor ordena a bênção, não se trata do lugar apenas. O lugar é importante, este prédio é importante, porém mais importante do que o prédio e as suas paredes, é aquilo que cada um de nós representamos quando em comunhão glorificamos e exaltamos ao nome do Senhor. Então que todos os dias venha para esse lugar com um sorriso no rosto. Venha para esse lugar disposta a adorar e glorificar ao nome do Senhor, amém? Você crê que Deus vai falar com você nessa noite? Deus trouxe você aqui nessa noite para isso. Você crê que Ele vai falar? Amém? Queria pedir a você, aproveitar que você está de pé, pedir para você, pegue a palavra de Deus, por favor. Amém? Hoje pela manhã tivemos aí algo inusitado, né? Faltou luz aqui na região toda. Nós fizemos um culto sem luz, mas, gente, que culto abençoado. Acho que eu vou pedir pro Leozinho para desligar a chave desligar a chave geral lá da igreja, para a gente fazer um culto, né? No mesmo formato, que hoje de manhã foi uma bênção mesmo. Mas eu creio que já está sendo uma bênção nessa noite, amém? Pega a palavra de Deus, por favor. Eu gostaria que você abrisse comigo no Evangelho de Lucas, amém? Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 15. Enquanto você acha aqui, eu quero cumprimentar você que nos acompanha pela internet. Olha, Deus abençoe poderosamente a sua vida. E nessa noite, nós estamos aqui numa noite de domingo, não sei quando você vai assistir esta ministração, mas que o Espírito Santo fale poderosamente com você, aonde quer que você esteja, em que situação você se encontre. Que Deus ele fale poderosamente aí com você, em nome de Jesus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, né? Compartilhe, participe. É importante a sua participação nas redes sociais, principalmente no YouTube.
para que cada vez mais o nosso canal tenha relevância e essa palavra possa seguir adiante, amém? Vamos lá, Evangelho de Lucas, só baixa para mim um pouquinho fundo, amém? Evangelho segundo escreveu Lucas no capítulo 15, deixa eu dizer uma coisa importante aqui, olhe para cá antes da gente ler. Domingo passado nós começamos aqui na igreja uma série de 4 mensagens falando acerca de como recuperar os nossos valores perdidos. Então pregamos a primeira mensagem no domingo passado. Hoje nós vamos estar ministrando a segunda mensagem. No próximo domingo vamos estar ministrando a terceira. E na última quinta-feira do mês nós vamos estar fazendo o fechamento. Por quê? Porque nós estamos em contagem regressiva para a nossa imersão. Você pode dar glória a Deus aí? De 1º a 7 de julho serão 7 dias onde estaremos imergindo, né, em oração, em jejum e em palavra de Deus. Serão 7 dias seguidos. Fazemos isso anualmente, todo mês de julho, aí os primeiros 7 dias do mês. Estamos aí em consagração, jejum forte. E em cada um desses dias nós teremos um homem de Deus que estará trazendo uma palavra poderosa, usada por Deus. Então vai ser uma bênção. Tenho certeza que a nossa imersão nesse ano de 2023 vai ser um divisor de águas para a sua vida. E nós já estamos através, né, dessa série de ministrações, já começando a entrar no clima, já começando a entender o que Deus ele quer falar, o que Deus quer ministrar. Então eu já quero pedir a você que você preste total atenção naquilo que nós vamos estar ministrando. Se você puder anotar, anote. Vamos criar esse hábito também de estarmos anotando as ministrações. É importante isso, até para você participar das redes também. É fundamental que você anote aquilo que o Espírito Santo te tocar, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, amém? Vamos para a palavra em nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 15, o mesmo texto que nós lemos na semana passada, vamos ler hoje. Esse é o texto base desta série de mensagens. Lucas no capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo de número 8, diz assim a palavra de Deus: Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas e as vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Glória a Deus. Então Jesus ele vai contar esta parábola acerca desta mulher que vai sofrer uma perda, e justamente em cima desta perda, em detrimento desta perda, essa mulher ela vai tomar atitudes, ela vai fazer escolhas que vão não apenas fazer com que ela encontrasse essa dracma, com que ela resgatasse essa dracma, mas acima de tudo ela vai tomar atitudes que vão nos ensinar a como recuperar as coisas que temos perdido ao longo da vida, porque eu tenho certeza que cada um de nós, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada, temos sofrido perdas, mas nós precisamos lutar, nós não podemos nos conformar com essas perdas. E esta mulher, Jesus vai usar essa parábola falando acerca desta mulher como exemplo para mim, como exemplo para você. Eu vou ler mais uma vez, estamos em Lucas 15, verso 8. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. E eu profetizo que você também vai achá-la em nome de Jesus. Aquilo que você perdeu, tome posse aí. Eu vou ler somente o versículo 9. Queria que você repetisse comigo. Vamos repetir juntos? Vamos lá. Diga comigo. E achando-a, bem alto, bem forte, diga. E achando-a, convoca as amigas e as vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Dá um glória a Deus bonito aí, amado, em nome de Jesus, porque esta palavra vai falar comigo e com você nessa noite. Estenda a tua mão aqui para frente, assim, ó, estenda assim a tua mão, curve a tua cabeça, feche os teus olhos e comece a orar e comece a pedir para que o Senhor ele venha falar conosco, para que o Senhor venha usar a nossa boca, para que o Senhor venha usar a nossa vida nesta noite para falar aquilo que você precisa ouvir da parte de Deus. Eu tenho certeza que você veio aqui com uma expectativa no teu coração, então que essa expectativa seja suprida nesta noite, através da palavra que será ministrada. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos nesta hora e te pedimos, fala conosco. Eu não sei qual é a condição, eu não sei qual é a situação
situação que essa pessoa se encontra, mas eu tenho certeza que a tua palavra é revigoradora, a tua palavra é restauradora, é transformadora, a tua palavra tem poder de trazer vida ao que está morto, a tua palavra tem o poder de restaurar as coisas quebradas e destruídas em nossas vidas. Então, em nome de Jesus, libera sobre nós uma palavra de vitória, libera sobre nós uma palavra de entendimento, de esclarecimento, para que possamos renovar o nosso entendimento e no Senhor experimentarmos a tua boa, perfeita e agradável vontade. Fala conosco nesta noite poderosamente, porque cada um de nós estamos aqui à disposição para te ouvir. Ministra-nos, abençoa-nos, é o que nós te pedimos e com toda a nossa fé te agradecemos, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, Jesus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Isso, abre a tua boca com as mãos, aplauda com a tua boca, diga glória, glória, glória a Deus. Fala conosco nesta hora, em nome de Jesus, amém. Sente-se por favor no teu lugar. A partir de agora quero pedir essa gentileza para você. A partir de agora procure não conversar, a partir de agora procure não andar pela igreja, evite qualquer coisa que possa distrair, melhor dizendo, você ali do foco da palavra de Deus. Olhe para cá, preste atenção. A primeira coisa que nós vimos, vamos fazer um resumo, né? Vamos fazer um resumo rápido, um resumo breve daquilo que nós vimos na semana passada. A primeira coisa que nós vimos na semana passada é que essa mulher ela tinha tudo que uma mulher poderia precisar, tudo que uma mulher poderia desejar, essa mulher tinha tudo. Pelo fato dela ter 10 dracmas, e nós vimos que o número 10 representa a totalidade de Deus. Pelo fato dessa mulher ter 10 dracmas, aquela mulher ela tinha tudo, ela tinha a totalidade das bênçãos do Senhor. Esse foi o primeiro ponto importante. Segundo ponto importante, essa mulher ela não se conformou com a perda. Ela poderia simplesmente ter minimizado aquela perda, dizendo: eu perdi uma dracma, mas eu ainda tenho 9. Eu perdi uma dracma, mas eu ainda tenho muitas em meu poder. Aquela mulher, ela poderia simplesmente ter minimizado aquela perda e até mesmo se acomodado com aquela situação. Mas não, ao invés de minimizar a perda, ao invés de se acomodar com aquela situação, ao invés dela se adaptar a ter tido aquela nova realidade de não ter aquela dracma, ela não se adaptou, ela não simplesmente se acomodou, mas ela disse: não, eu preciso encontrar a dracma que eu perdi. Eu não aceito ficar sem uma, eu não aceito a perda, eu vou atrás daquilo que é meu. Então, a segunda coisa importante, aquela mulher, ela não se acomodou, ela não se adaptou àquela situação de perda. E o terceiro detalhe importante que nós vimos é que justamente o fato dela não ter se acomodado fez com que ela fosse procurar a dracma. E como ela procurou? A Bíblia diz que ela varreu a casa, a Bíblia diz que ela procurou com diligência, mas o mais essencial, ela acendeu a candeia. Glória a Deus, amados. Ou seja, ela varreu a casa, ela buscou com diligência, com cuidado, com atenção, mas ela fez tudo isso debaixo da lamparina, da candeia acesa, e a luz representa a palavra, a luz representa Jesus. Então, a princípio, nós vimos, na nossa primeira mensagem, esses 3 tópicos. Só que a palavra de Deus, que é a nossa luz, ela tem o poder de se renovar a cada dia. Repita comigo, vamos participar, diga: a palavra de Deus, vamos lá, mais alto, diga: a palavra de Deus, ela tem o poder de se renovar a cada dia. Sempre quando você lê um texto, você leu e interpreta de uma forma, mas daqui a pouquinho o Senhor já te dá uma outra revelação diferente, o Senhor já te fala outras coisas. E ao ler esse texto mais uma vez, o Espírito Santo ele nos chamou a atenção para a maneira pela qual essa mulher conseguiu essas dracmas. O Espírito Santo ele me fez, é claro que nós sabemos que Jesus está contando uma parábola, mas a gente mergulhou dentro dessa parábola. E a gente começou a pensar, a gente começou a questionar, a conjecturar de que maneira essa mulher que tinha tudo, teve tudo. De que maneira essa mulher, ela conseguiu ter estas 10 dracmas. Afinal de contas, o número 10 na Bíblia representa a totalidade. E nessa parábola,
ter 10 dracmas representava para aquela mulher a totalidade de tudo que ela precisava. Mas como ela conseguiu essas dracmas? Quem foi a pessoa usada por Deus para dar a essa mulher essas dracmas? Visto que naquela época uma mulher não poderia ser assalariada, uma mulher não tinha como trabalhar e receber pelo seu trabalho, uma mulher naquela época, ela não tinha as condições que uma mulher nos dias de hoje tem. O que fez com que essa mulher tivesse tudo? E foi em cima disso que o Espírito Santo começou a nos ministrar. Segundo a história, segundo o que conta a história, toda moça, quando ela estava prestes a se casar, ela ganhava um presente do seu noivo. Era uma espécie de aliança de casamento. Hoje em dia, a gente tem as alianças, mas naquela época, o presente de casamento era um ornamento. Era um ornamento que a noiva ganhava, que era colocado na cabeça. E esse ornamento, ele era formado por 10 dracmas. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? Amém? Então o noivo, quando ele ia se casar com a noiva, como presente de casamento, ele liberava para essa noiva esse ornamento de 10 dracmas. Então, possivelmente, esse ornamento dessa mulher da parábola, essas 10 dracmas que esta mulher possuía, provavelmente fazia parte de um ornamento que ela ganhou, que ela foi presenteada. E esse presente, ele era, obviamente, muito valioso, porque cada uma dessas dracmas, cada uma das dracmas desse ornamento, ela valia um dia de trabalho. Nós não falamos isso na pregação passada, mas nós falamos na live. Você sabe que a dracma, assim como o denário, que era uma moeda grega, a dracma ela tinha um valor de um dia de trabalho braçal. Então nós até usamos como exemplo na live, um trabalhador, né, um pedreiro. Quanto é a diária de um pedreiro? Nós fizemos uma suposição. Eu acredito que um pedreiro ganha hoje entre 100 e 200 reais a diária. Então, se a gente pegar na nossa época, só para a gente ter, só a nível de compreensão, se a gente pegar a diária de um pedreiro, que é um trabalhador braçal, entre 100 e 200 reais, a gente começa a entender que um presente, um ornamento com 10 dracmas, era algo valioso. Vamos botar aí que um dia de trabalho braçal é 200 reais. Então, só aquele ornamento com 10, valeria quanto, igreja? 2.000 reais. Então não era um presente qualquer. Então para aquela mulher, tendo esse entendimento, perder aquela dracma, num primeiro momento iria gerar um problema financeiro. Porque uma dracma valia um dia de trabalho, valia ali o quê? 200 reais. Vamos trazer para nós. Então ela não poderia aceitar aquela perda. Por quê? Porque era uma perda financeira. Só que além de uma perda financeira, ao perder aquela dracma, aquela mulher ela estaria perdendo a beleza do seu ornamento. Quem está entendendo, pastor, aqui, diga glória a Deus. Porque se foi um ornamento ganho como presente de casamento, e ele fazia parte daquele ornamento, daquele enfeite, imagine aquele ornamento faltando uma dracma. Então o prejuízo da perda daquela dracma não seria simplesmente um prejuízo financeiro, como nós vimos na semana passada, mas ela perderia a beleza, porque o enfeite, o adorno que aquela mulher teria com aquele ornamento, ele não causaria o mesmo efeito. Então guarde isso, além da questão financeira, essa mulher ela passa a ter um motivo a mais, ela passa a ter uma razão a mais, e uma razão muito relevante para não aceitar a perda. Ela tinha uma razão muito importante. Por que ela varreu a casa? Por que ela acendeu a candeia? Por que ela não procurou de qualquer maneira, mas ela vai procurar com diligência? Ela tinha um motivo a mais para isso. Porque além da questão financeira, além da perda financeira, perder aquela dracma representaria perder a beleza daquele ornamento. Queridos, e trazendo essa palavra para nós, quando o Espírito Santo nos deu esse entendimento, eu comecei a perceber que espiritualmente falando, essa palavra ela tem um significado muito grande nas nossas vidas. Você quer ver uma coisa? Abra comigo na primeira epístola de Pedro, deixa marcado Lucas, mas vá comigo agora um pouco mais à frente, primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 3. Pedro,
Primeira epístola do apóstolo Pedro, a partir do capítulo 3, melhor dizendo, a partir do versículo 1. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 diz assim, presta atenção nesse texto. Semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte das suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Ou seja, o que Pedro está dizendo? Olha, mulheres, sejam sábias, né? É isso que ele está falando aqui, ó. Sejam sábias, você tem que ser submissa ao seu marido. Mas se o teu marido não for cristão, se o teu marido não for um homem de Deus, sem que você precise abrir a boca, sem que você precise falar, só a tua postura, só o teu porte já vai servir como uma palavra, como um testemunho. Aí ele continua dizendo, versículo 2, considerando a vossa vida casta em temor. Agora olha o que ele diz no verso 3. O enfeite delas, ou o adorno delas, ou a beleza delas, o enfeite delas, não seja o exterior, no frisar dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura do vestido, não, que a sua beleza não esteja no exterior, mas o homem encoberto no coração, ou seja, a beleza interior. O que é o homem encoberto no coração? É a beleza interior, é aquela que não se pode ver, mas o homem encoberto no coração, ou seja, no seu interior, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Amém? Então olhe para cá para você entender. Você vê que segundo a palavra, segundo o que Pedro está ensinando, está ministrando aqui, o enfeite mais precioso, o adorno mais agradável a Deus, não apenas para mulheres, ele usou o exemplo da mulher, mas na verdade essa palavra era para todos, era para homens e mulheres. É como se Pedro estivesse dizendo, olha, mais importante do que uma bela veste, mais importante do que preciosas joias, mais precioso do que enfeites e adornos, não só para mulheres, mas para o ser humano em geral, é um espírito manso. Por mais que você seja bem vestido, bem trajado, por mais que você tenha joias que enfeitem você, mas um espírito manso, um espírito tranquilo, um espírito de mansidão é o que nos embeleza para Deus. Então, segundo o que Pedro está ensinando, o maior adorno ou o melhor enfeite que o ser humano pode ter, o melhor adorno que o ser humano pode trajar para Deus é um espírito manso. Ou seja, é uma pessoa que dentre várias coisas traga sobre si o fruto do Espírito. Porque mansidão é um fruto do Espírito. Diga comigo, a mansidão, diga bem alto, a mansidão é um fruto, é um adorno do Espírito Santo. Amém? Se você for comigo, se você for lá em Gálatas, não precisa abrir, mas lá em Gálatas no capítulo 5, no versículo 22, o que a Bíblia diz? Que o fruto do Espírito é o amor, é a paz, é a longanimidade, é a benignidade, é a bondade, é a fé, é a mansidão e temperança. Então, em outras palavras, o que Pedro está dizendo aqui? É muito bonito ver uma mulher com seu cabelo feito, com as suas unhas feitas. É muito bonito ver uma mulher com seus enfeites e colares, com seus anéis e pulseiras. É muito bonito ver um homem bem trajado, bem portado, ali, né, com o cabelo bem reparado. É muito bonito ver uma pessoa bem arrumada. Mas para Deus, o melhor enfeite, o melhor traje, o melhor adorno, não estão naqueles penduricalhos que nós conseguimos ver com os olhos carnais. Mas o melhor adorno que o homem pode trazer em si são as características de Cristo em nós. Porque os frutos do Espírito, eles nada mais são do que os adornos que o Espírito Santo nos traz como características do Senhor. Amado, aqui está o grande detalhe da palavra de Deus para nós nessa noite. Porque assim como o marido, presta atenção, assim como o noivo presenteava a noiva mediante a um casamento, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus,
Quando nós nos entregamos para Deus, confessando Jesus como nosso Salvador, no mesmo instante em que nós entregamos a vida para Jesus, o que Deus faz? Deus nos presenteia através do Espírito Santo. Glória a Deus, amados. E qual é a razão de Deus nos presentear com o Espírito Santo? É nos adornar, é nos enfeitar. Como é que a gente vem do mundo? A gente vem do mundo como homens e mulheres moribundos. Como é que a gente vem do mundo? A gente vem do mundo com vestes sujas, com vestes rasgadas, cabelos despenteados. A gente vem do mundo completamente judiado pelo inferno. O inferno, ele tem o poder de judiar o homem, ele tem o poder de judiar a mulher. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, quando ele veio para o seu pai, ele veio com as vestes sujas, ele estava na lama, ele queria comer a comida que os porcos comiam, o seu estado era deplorável. Mas quando ele chegou perto do pai, qual foi a primeira coisa que o pai disse? Olha, matem um bezerro cevado para alimentar o meu filho, tragam vestes novas, traga o anel, traga a sandália nos pés, porque o meu filho estava morto e reviveu, e hoje vai ter festa neste lugar. Diga glória a Deus. Amado, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, qual é a primeira providência que o Pai, qual é a primeira providência que Deus, Ele se encarrega de fazer? É através do Espírito Santo nos enfeitar. Posso ouvir um glória a Deus aqui? O Espírito Santo, Ele começa a trazer nas nossas vidas, pouco a pouco, as características de Cristo. A gente vem do mundo cheio de vícios, vícios de comportamento, vícios de linguagem, vícios na maneira de se portar, de falar, de agir, no temperamento, no nosso caráter, na nossa personalidade. Mas quando a gente vem para Jesus, o Espírito Santo se encarrega de começar a mudar a minha forma de dizer, a minha forma de falar, a minha forma de agir. Aquele que enganava passa a não mais enganar, aquele que mentia passa a não mais mentir, aquele que adulterava, aquele que prostituía, aquele que fornicava, aquele que fazia tudo errado, ele começa a ser adornado através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, através dos dons espirituais. E o que é um dom? Diga comigo, o dom. Repita comigo, vamos participar. Diga, o dom são presentes. O Espírito Santo, através dos dons, através dos presentes, ele nos adorna para o noivo. Porque enquanto Jesus é o noivo, nós somos a noiva. Diga glória a Deus. Nós passamos a nos tornar a ser uma noiva adornada. É o Espírito Santo, através dos seus frutos, que nos enfeita para o Pai, que nos enfeita para o noivo, nos aperfeiçoando ao gosto dele. Porque é o gosto do noivo. Glória a Deus, amado. Eu tenho que me vestir, eu tenho que me enfeitar, eu tenho que, como noiva de Cristo, estar adornada de acordo com o gosto do noivo. É isso que às vezes as pessoas não entendem. As pessoas, elas querem fazer as coisas do seu jeito, mas elas não entendem que nós precisamos ser, não como nós queremos, mas nós precisamos ser como o noivo quer. E justamente para sermos como o noivo quer, é que o Espírito Santo, ele vai nos habilitando, ele vai trabalhando em nós. Então, na verdade, assim como o noivo presenteia a noiva, a fim de que ao seu gosto ela esteja adornada, enfeitada, através do Espírito Santo nós somos adornados para o Senhor, com os frutos do Espírito, com as características do Espírito, para que o noivo venha a se agradar de nós. Só que o problema é que se nós levarmos em consideração que a dracma, sabe a dracma aqui da parábola? Vamos pensar, vamos voltar para a parábola. Se nós levarmos em consideração que a dracma que nos enfeita representa o Espírito Santo, diga comigo, a dracma que me enfeita para Deus, a dracma que me adorna para Cristo, é o Espírito Santo. Você entendeu isso? Só que se nós levarmos isso em consideração, o que a gente conclui? Que quando nós pecamos contra Deus, quando nós fazemos a nossa vontade ao invés da vontade do Senhor, o que é que acontece? Sem que a gente perceba, a gente acaba também perdendo dracmas. A diferença é que as dracmas que a gente perde no pecado não são dracmas financeiras, são dracmas espirituais. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, o Espírito Santo se encarrega de dia após dia, pouco a pouco, me adornar para Cristo.
Esse é o papel do Espírito Santo. É mudar o meu jeito de pensar, é abrir os meus olhos espirituais, é mudar a minha visão, é mudar a minha mente, é mudar o meu comportamento, é mudar a minha forma de pensar. O Espírito Santo, ele vai me modelando para o Senhor, para Jesus. Só que no meio do processo, quando o pecado entra, o que acontece? Essas dracmas que me enfeitam para Cristo, o pecado, ele vai fazendo com que eu as perca. E uma das piores consequências da perda das dracmas espirituais é a perda dos valores. Eu não sei se você já teve, acredito que você já deve ter oportunidade de ouvir casos e casos acerca disso. Nossa, pastor, eu conheço um cantor que era uma bênção. Camarada usado, quando ele abria a boca e começava a cantar, o Espírito Santo se movia, o camarada era usado por Deus, era uma bênção. De repente, do nada, o camarada se desvia da igreja, vai para o mundo. Quantos e quantos cantores acontecem isso? Eu acredito que você já deve conhecer várias histórias. A todo momento a gente ouve isso. Olha, eu conheci um pastor que ele era uma bênção. Um camarada pregava, ganhava multidões, era uma bênção, era usado, era aquilo. De repente a pessoa do nada se transformou. Hoje aquele camarada que ganhava almas para Jesus está completamente perdido. E por que esse tipo de coisa acontece nos dias de hoje? É muito simples. Porque pessoas perderam dracmas espirituais ao longo do caminho. Quando nós perdemos dracmas espirituais, automaticamente, consequentemente e gradativamente começamos a perder os valores. Começamos a perder os valores morais. A gente começa a achar que as coisas mais abomináveis não têm nada a ver. Sabe aquilo que antes você não aceitava na sua vida? Sabe aquelas coisas que antes você dizia, não, isso aqui nunca vai entrar na minha casa, isso aqui nunca vai entrar no meu casamento, isso aqui nunca vai entrar na minha vida. Sabe essas coisas? Pois é, quando a gente começa a perder dracmas espirituais, a gente começa a aceitar, a gente começa a permitir coisas que não são agradáveis ao Senhor. Por quê? Porque a perda de dracmas espirituais nos leva à perda de valores. Passamos a tolerar o intolerável. Passamos a aceitar e a conviver com o pecado na nossa vida. Queridos, e isso é uma coisa muito séria. Quando Deus ele manda eu ser fiel e eu não sou. Quando Deus ele manda eu ter uma vida santa e eu insisto em não ter. Quando Deus ele me chama todos os dias para um compromisso com Ele e eu insisto em fazer a minha vontade, não são só bênçãos materiais que eu perco. Não são só apenas oportunidades que eu deixo de viver, não. Mas além de bênçãos e além de portas abertas, eu perco também dracmas espirituais. Quando eu peco contra Deus, eu perco os frutos do Espírito na minha vida. Eu perco a mansidão. Quantas pessoas estão extremamente nervosas. Pessoas que estão perdendo a calma, estão perdendo ali o controle de si. Não pode passar por uma situação, não pode ouvir uma palavra, a pessoa já começa a falar, e daqui a pouquinho a pessoa já começa a se estressar, e daqui a pouquinho a pessoa começa a brigar, daqui a pouquinho a pessoa já está xingando palavrão. É da igreja, mas por que está assim? Porque está perdendo dracmas espirituais. A perda das dracmas espirituais faz com que nós venhamos perder os nossos valores morais. A gente começa a aceitar um monte de coisinhas, dizendo que não tem nada a ver. É um filmezinho aqui, é uma conversa inadequada ali, é uma amizade inadequada colar, e as coisas vão tomando espaço na nossa vida, porque a gente não percebeu ainda que temos dracmas espirituais perdidas. Quando eu perco as minhas dracmas espirituais, a perda destas dracmas faz com que pouco a pouco nós venhamos perder a nossa identidade. E sabe o que acontece quando o crente ele perde a sua identidade de crente? Sabe o que acontece quando o cristão que foi chamado para ser uma noiva adornada, sabe o que acontece quando o cristão que foi chamado para ser bela como noiva de Cristo, sabe o que acontece quando a gente perde as nossas dracmas? Sabe qual é o resultado disso? Eu perco a beleza. Glória a Deus, amado. Você entende isso? Aquela mulher recebeu 10 dracmas como um presente do noivo para ser bela.
Você e eu recebemos o Espírito Santo na nossa vida, para que sejamos belos aos olhos do Senhor, para que sejamos formosos aos olhos do Senhor. Por isso que nesta noite o Senhor está trazendo esta palavra para mim e para você, para abrir os nossos olhos e para dizer: cuida daquilo que você tem, porque aquilo que você tem não foi o homem quem te deu, aquilo que você tem foi Deus que te deu. Cuida das tuas dracmas espirituais, cuida da tua vida espiritual, porque mais vale ser belo aos olhos do Senhor do que ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. Aplauda bem forte ao Senhor. Mais vale eu ser belo aos olhos do noivo do que perder os meus valores. Diga comigo: mais vale. Diga bem alto: mais vale eu ser belo aos olhos do noivo do que perder os meus valores. Olha o exemplo de Saul, gente. A Bíblia diz que enquanto Saul foi fiel a Deus, enquanto Saul foi um homem que deu ouvidos ao Senhor, ele só venceu. Ele venceu guerras, ele venceu situações, ele venceu milhares. Ele até mesmo profetizou entre os profetas algo que era incomum a um rei. Mas ele era tão agradável aos olhos de Deus. Ele estava andando tão certinho, a coisa estava tão bem, que até profetizar entre os profetas, Saul profetizou. Ou seja, Saul era uma bênção. Diga comigo: Saul era uma bênção. Enquanto o Espírito de Deus esteve sobre ele, enquanto ele estava adornado, vestido, trajado da maneira adequada, enfeitado e adornado por Deus, Saul agradou os olhos do Senhor. Só que bastou ele pecar. E é aí que entra o nosso problema. Bastou ele pecar, bastou ele achar que não precisava de Deus, bastou ele achar que poderia viver a sua vida de qualquer maneira, segundo a vontade do seu coração. Bastou ele entristecer o Senhor, para ele não só perder o reino, perder as riquezas, perder a família, como também perder a sua própria vida e principalmente o problema não é você perder a sua vida, mas o problema não é você perder a sua vida, o problema é você perder a glória de Deus. Porque se eu perder a casa, se eu perder o carro, se eu perder o emprego, eu ainda tenho Deus que pode me dar tudo em dobro. Mas se eu perder a glória de Deus, eu acabo perdendo tudo, porque a glória de Deus é o presente, é o adorno, é a coisa mais importante na vida do ser humano. Saul, ele vai perder o reino, a coroa, a família, ele vai perder tudo. E quantas pessoas estão perdendo tudo? Meu querido, talvez você está aqui, você já perdeu tudo na sua vida. Você já perdeu um bom casamento, você já perdeu o amor dos seus filhos, você já perdeu a sua família, você perdeu oportunidades de emprego, você perdeu tudo. E simplesmente por quê? Porque você não percebeu que em algum determinado momento da sua vida, você estava perdendo dracmas. Dracmas que foram dadas por Deus para te enfeitar. O pecado começou a roubar de você dracmas espirituais. Saul perdeu a dracma. Amados, e quantos de nós que por não darmos ouvidos a esta palavra aqui, quantos de nós temos perdido não só no casamento, não só na vida financeira, não só na vida profissional, temos perdido coisas ao longo do caminho, as dracmas, os enfeites, as características que são tão preciosas para Deus, mas que estamos perdendo ao longo da vida, porque estamos trocando a glória de Deus por aquilo que o mundo pode nos oferecer. E quando a gente perde essas dracmas, a gente perde o nosso valor como homens e mulheres de Deus. De que adianta eu estar na igreja, mas eu assisto pornografia quando ninguém está vendo? Eu perco o meu valor. De que adianta eu estar na igreja, mas o meu casamento é frustrado, meu casamento é um casamento de fachada, é um casamento de aparência? Por quê? Porque eu não sou uma noiva enfeitada e adornada com os adornos do Senhor. Não adianta. As dracmas, os enfeites, os adornos que são preciosos para Deus, eles são perdidos e arrancados pouco a pouco por uma vida de pecado. Meu querido, minha querida, talvez você está aqui hoje ouvindo essa palavra e apesar de um dia
Talvez um dia você foi pastor, um dia eu fui uma bênção. Pastor, eu fui um homem de muita oração. Pastor, eu fui uma mulher muito usada por Deus. Eu era uma pessoa que cantava na banda, eu tocava no grupo, eu evangelizava, eu era líder de célula, eu falava, eu ministrava, pessoas se quebrantavam. Talvez eu estou falando aqui nessa noite com pessoas que um dia foram uma bênção. Pastor, um dia eu fui uma pessoa muito usada por Deus. Deus me usava de maneira poderosa, mas por causa dos teus pecados, por causa da tua desobediência, por causa da dureza do seu coração, essas durezas não só te fizeram perder dracmas, como te fez perder a essência de Deus. Aonde está a beleza? Aonde está a essência daquela noiva que um dia o Senhor chamou? Você perdeu. Só que nessa noite o Senhor nos trouxe aqui, não apenas para nos mostrar aonde estamos errando. Nessa noite o Senhor nos trouxe aqui, não apenas para relatar qual é o problema, mas o Senhor tem um remédio, o Senhor tem uma solução para nós. Qual é o conselho? Qual é o antídoto? Qual é o remédio de Deus na minha vida? Faça como fez essa mulher, acenda a candeia, varra a casa, faz uma faxina na tua casa, porque se você fizer, a dracma vai aparecer, a beleza vai voltar e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Aleluias! A palavra bem forte ao Senhor. Essa mulher, ela disse não. Essa mulher disse: eu não aceito perder a dracma. Não só por uma questão financeira, mas agora por uma questão espiritual, pela questão da beleza. Eu não ganhei essa dracma de qualquer um, eu ganhei do noivo. E se eu não tiver a dracma, não vou estar enfeitada, não vou estar linda. Por isso ela acendeu a candeia, diga glória a Deus. Por isso ela varreu a casa, ela buscou com diligência. A palavra diligência quer dizer zelo, quer dizer cuidado. Ela não buscou de qualquer maneira. Ela não sabe aquela coisa que a gente faz de embrulhar e mandar? Hoje é dia de igreja, eu vou embrulhar e mandar, vou lá para bater o cartão. Não. Isso aqui é importante. Ela buscou com diligência, com cuidado, com zelo, porque ela entendia o valor daquilo. E nessa noite o Senhor está dizendo: busca resgatar aquilo. Não se acomode a essa vida de vir na igreja, ouvir a palavra, bater o cartão, mas continuar com a mesma vida, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Você sabe o que a palavra de Deus diz? Jesus, ele nos dá esse conselho: busque, porque aquele que pede recebe, aquele que bate a porta se abre, e aquele que buscar vai encontrar. Diga glória a Deus. No livro do profeta Jeremias, eu quero que você abra lá, estamos caminhando para o fim. Jeremias no capítulo 29. Meu Deus, eu quero que você receba essa palavra em nome de Jesus. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29. Olha o que a palavra está dizendo. Veja o que Deus nesta noite está dizendo para mim e dizendo para você neste lugar. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Os meus pensamentos para você, meu irmão, para você, minha querida, olha o que o Senhor diz: são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, diga glória a Deus, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes com diligência, quando me buscardes com profundidade, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluias. Olha o que o Senhor está dizendo aqui, amados. Olha aqui, meu irmão, que Deus está dizendo para mim e para você: busca o que você perdeu. Sabe aquela coisa que você tinha de evangelizar, de orar, aquela fé que você tinha que contagiava as pessoas? Sabe aquela coisa que você tinha de Deus, que quando você abria a boca, as pessoas choravam? Sabe aquela coisa bonita, aquele enfeite, aquele adorno, aquela fé, aquela perseverança? Sabe aquela coisa, aquele brilho que você tinha no seu rosto?
O Senhor está falando para nós nessa noite: busca o que você perdeu, porque se você buscar com diligência, você vai achar, e o meu nome será glorificado na sua vida. Só que eu tenho que buscar não com os olhos, glória a Deus, amado. Eu tenho que buscar não com as mãos, mas eu tenho que buscar com um coração quebrantado. Será que esta palavra que você está ouvindo nesta noite está trazendo o quebrantamento, o entendimento necessário que você precisa ter para mudar a tua rota, para mudar a tua direção e fazer a coisa certa? O Senhor está trazendo essa palavra não é para nos apontar o dedo ou nos envergonhar, não. É para trazer o entendimento e diante do entendimento o quebrantamento necessário, para que a gente venha buscar a Deus de forma diferente daquilo que nós estamos fazendo, porque se aquilo que estamos fazendo até agora fosse bom, as coisas estariam melhores. Pastor, por que eu vou na igreja e a minha vida não melhora? Pastor, por que eu vou no culto? Eu dou dízimo, eu estou lá, dou glória a Deus, mas por que a minha vida não muda? A tua vida não muda porque o teu entendimento não muda, a tua vida não muda porque o teu coração não muda. Você pode fazer 200 vezes, Deus ele pode te dar 200 chances, mas se as 200 vezes que você tentar, você continuar com a mesma mente, com o teu coração, não serão 200 tentativas, serão 200 fracassos. Porque a tua vida só vai mudar quando o teu entendimento mudar e o teu coração mudar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Diga glória a Deus. O que é que motivou essa mulher a buscar a dracma perdida? Foi o fato dela saber que a ausência daquela dracma não só desvalorizaria o adorno, mas principalmente comprometeria a beleza da noiva para o noivo. Sem aquela dracma, como é que a noiva estaria? Desarrumada. Sem aquela dracma, como é que a noiva estaria? Ela não estaria apresentada, ela não estaria adequada. E por que ela estava com tanta pressa? Porque na parábola a gente entende que quando ela percebeu que perdeu a dracma, ela rapidamente começou a se mobilizar, ela rapidamente foi buscar. Por que ela estava com tanta pressa? A Bíblia não diz. Foi apenas uma parábola que Jesus contou. Mas a gente tem inteligência, a gente pode imaginar. Se essas dracmas foi um presente de casamento, e se ela perdeu uma dracma, por que ela estava com pressa? Porque certamente as bodas estavam próximas. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Sabe por que ela estava com pressa? Porque ela sabia que não poderia ter um casamento ideal sem aquela dracma. As bodas estavam próximas e ela precisava estar adequadamente trajada para entrar nas bodas. Deixa eu dizer uma coisa para você: o dia das bodas está chegando. Amém? Eu acho que você não entendeu, mas eu vou repetir. O dia das bodas está chegando. Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Querida, essa terra que nós estamos vendo, ela já tem um juízo determinado por Deus sobre ela. A humanidade já está condenada. E aqueles que não tiverem o adorno de Deus sobre as suas vidas, aqueles que não se prepararem com o adorno adequado, com a veste adequada, aqueles que não tiverem as suas dracmas preservadas, naquele grande dia, ficarão de fora. Evangelho de Mateus, e essa é para a gente finalizar. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 22. Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 22. Olha o que a palavra vai dizer aqui. Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 22. Se você encontrou, diga glória a Deus. Jesus estava contando uma parábola acerca das bodas. E no meio da parábola, Jesus ele vai dizer isso aqui. Veja. Capítulo 22, versículo 12, diz assim: e disse-lhe, a pessoa que estava ali à porta, o recepcionista, e disse-lhe: amigo, como entrastes aqui
não tendo vestes nupciais. Para. Como é que você conseguiu estar aqui sem a veste adequada? Sem os adornos adequados? Como é que você conseguiu estar aqui sem o traje nupcial? E o que aconteceu com ele? E ele fez o que, igreja? Ele emudeceu. Porque ele estava lá, mas ele estava inadequadamente vestido, inadequadamente trajado. Olha o que diz o versículo 13. Disse então o rei a seus servos: amarrai-o de pés e mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Diga glória a Deus. Se eu não tiver a dracma, se eu não tiver o adorno, se eu não tiver a minha veste perfeita, da maneira que agrada ao noivo, eu não vou entrar na boda. Queridos, qual é a razão de Deus nos dar essa palavra no dia de hoje? É muito simples. Deus nos deu essa palavra porque o desejo dele é que sejamos restituídos das dracmas que perdemos. Olha aqui para mim, Deus ele quer restituir a dracma que você perdeu. Deus ele quer te ajudar a você procurar esta dracma, você lembrar de onde caiu, se arrepender e buscar com diligência de um coração quebrantado, aonde foi que você perdeu a dracma, o adorno das suas vestes. Foi por isso que Deus nos trouxe aqui. Porém, essa restituição ela só vai acontecer, essa ajuda e esta bênção de Deus, ela só vai acontecer se você buscá-lo, não de qualquer maneira, mas à luz da palavra, com diligência e de todo o seu coração. Buscar-me-eis. Se você buscar, você vai achar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É quebrantamento, é entendimento, é reconhecer aquilo que está faltando e aquilo que eu preciso fazer. E entre identificar aquilo que está faltando e aquilo que precisa ser feito, eu ter a humildade e o entendimento de que eu preciso fazer e de ir buscar. Quantos aqui recebem essa palavra? Diga glória a Deus. Você crê de verdade que Deus está falando com você nessa noite? Amém? Então toda a igreja se coloque de pé, por favor. E assim que você se colocar de pé, deixa eu pedir a você, vamos aplaudir bem forte a Jesus. Isso. Vamos aplaudir bem forte a Jesus nesta noite. Você vai abrir a tua boca. Diga glória, glória a Deus. Isso. Deixa eu pedir uma coisa para você. Coloque a tua mão sobre o seu coração. Coloque a tua mão sobre o seu coração. Você vai curvar a sua cabeça. Você vai fechar os teus olhos. E eu quero que nesse momento você pense. Eu vou falar para você a mesma coisa que eu falei hoje pela manhã. Jesus, ele quando contou essa parábola, ele contou essa parábola dentro de um determinado contexto. Ele contou essa parábola em uma época diferente, para uma realidade diferente. Eu não sei qual é a tua realidade. Eu não sei qual é o teu contexto. Eu não conheço a sua vida, os seus problemas. Eu não conheço você no particular. Ninguém melhor do que você conhece a sua própria vida. Você sabe o que você tem perdido ao longo do caminho. Você sabe quem você foi um dia. Pastor, um dia eu fui uma pessoa muito usada. E exatamente da maneira como o Senhor está ministrando aí, foi exatamente o meu processo. Eu estava muito bem, eu estava muito firme, eu estava, não é? Naquele calor, mas aos pouquinhos, algumas dracmas foram ficando pelo meio do caminho. E ao invés de eu fazer como essa mulher, ao invés de eu não me conformar, ao invés de eu não aceitar, ao invés de eu olhar para a perda e dizer, não, peraí, eu tenho que ser espiritual, eu tenho que estar adornado, eu preciso estar trajado adequadamente. Não, ao invés de você ter esse sentimento, você acabou ficando na sua zona de conforto. Não, eu perdi uma, mas eu ainda tenho 9. Aí você foi e perdeu mais uma. Não, eu perdi 2, mas eu ainda tenho 8. Eu perdi 3, mas eu ainda tenho 7. E daqui a pouco você perdeu todas.
Meu querido, minha querida, talvez você está aqui e tudo aquilo que Deus te deu, todos os ornamentos, tudo aquilo que Deus fez na tua vida, todas as mudanças que o Espírito Santo proporcionou na sua vida, te proporcionou viver ao longo dos dias, pelas escolhas erradas que você fez, talvez tudo isso foi jogado fora, a ponto de você olhar para você hoje e não conseguir enxergar aquela pessoa que você foi ontem em Deus. Pastor, às vezes eu me olho no espelho e me desconheço, eu não sou mais aquele homem, eu não sou mais aquela mulher que orava, que buscava, que glorificava, eu não sou mais aquela pessoa de fé. Você perdeu as suas dracmas espirituais, mas nessa noite o Senhor, Ele quer te restituir. Agora a pergunta é: quantos aqui reconhecem que precisam ser restituídos? Diga glória a Deus. Agora a segunda pergunta é: quantos aqui querem ser restituídos? Diga glória a Deus. Então você vai levantar a tua mão e você vai começar a glorificar ao Senhor neste lugar. Começa a levantar a tua mão para o céu, começa a abrir a tua boca com os teus olhos fechados e começa a glorificar, e começa a glorificar, e começa a dizer para Deus: Deus, eu não aceito a perda, eu não aceito esta dracma ter se perdido, eu não aceito ter perdido o adorno, eu não aceito as minhas vestes rasgadas, eu não aceito as minhas vestes sujas. Comece a falar com Deus agora, meu irmão. Eu não conheço a sua vida, só você conhece você. Então vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai todo-poderoso, Pai querido, Deus amado, que palavra, Senhor, de exortação, que palavra dura o Senhor nos trouxe nesta noite. Mas o Senhor também nos ensina que o Pai, Ele repreende o Filho a quem Ele ama, assim como o Pai repreende ao Filho a quem Ele quer bem. Se o Senhor está sendo duro, é porque o Senhor nos ama. Se o Senhor está sendo duro, é porque o Senhor conhece o nosso potencial. O Senhor sabe que nós podemos ser nas tuas mãos muito mais do que temos sido. O Senhor sabe que temos muito mais lenha para queimar do que aquilo que temos queimado. Então, em nome de Jesus, vem agora, Senhor, vem agora estendendo as tuas mãos sobre cada um de nós. Eu não conheço essa pessoa, eu não conheço as limitações, eu não conheço as dificuldades, eu não conheço os problemas, mas o Senhor sabe de tudo. Estenda a tua mão, Pai, estenda a tua mão. A tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós estamos quebrantados nessa noite, meu irmão. Abre a tua boca e adora, abre a tua boca e adora, porque a restituição começa por uma vida de adoração. A restituição começa quando você glorifica e exalta ao nome do Senhor. Adore, 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 adore. Aleluia, Senhor. Nos restitui nessa noite. Restitui, Senhor, a nossa vida espiritual. Restitui, Senhor, a nossa posição como noiva. Restitui, Senhor, as nossas vestes e os nossos adornos. Restitui-nos, Senhor. Peça isso a Ele, igreja. Diga: restitui, Senhor, restitui a minha comunhão, restitui a minha fé, restitui, Senhor, a minha vida, restitui, Senhor, a minha casa. Aleluias, Pai. Estenda a tua mão sobre esse lugar e haja poderosamente em nossas vidas. Você pode levantar a tua mão e louvar ao Senhor comigo. Vamos louvar, vamos adorar, vamos decretar a nossa restituição. Diga: os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão. É isso que o Senhor está falando para nós. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Diga: sara. Você pode louvar a Ele. Diga: e põe teu azeite em minha dor. Restitui, restitui, e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, refrigera. Solte a tua voz, solte a tua voz e adore a Ele. E restitui. Eu posso ouvir você adorando ao Senhor, meu irmão. Adore ao Senhor. Não fica com a tua boca fechada, não. Esse é o teu momento, essa é a tua oportunidade. Aleluias, adore a Ele. Os
planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é tudo que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga. Então solte a tua voz e diga: restitui. Eu quero de volta. Solta a tua voz e profetiza: sara-me e põe teu azeite. Restitui, peça a Ele. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera. Restitui, 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 restitui. Eu quero de volta. Diga para Deus nessa noite: sara-me e põe teu azeite. Oh Senhor, cuida de nós. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Levanta a tua mão e abre a tua boca. Abre a tua boca, abre a tua boca, glorifica. Abre a tua boca, abre a tua boca. Porque o tempo que roubado foi não vai se comparar com a glória de Deus na tua vida. Aleluias. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo. Mais uma vez, e o tempo que roubado foi. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Oh, meu amado, abre a tua boca e clame. Abre a tua boca e adore. Abre a tua boca e busca. Adora, 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 adora. Aleluias. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Diga para Ele: e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas. Lava-me, muda-me, restaura-me e refrigera. Restitui. Eu quero ouvir a igreja. Restitui. Louve. Eu quero. Diga para Deus que você quer. E põe teu azeite. Restitui no Senhor. Restitui e leva-me. Lava-me, Senhor. Coloque a tua mão sobre o teu coração nesta noite. Coloque a tua mão sobre o teu coração nesta noite. Eu posso ouvir um glória a Deus nesse lugar. Eu posso ouvir pessoas quebrantadas glorificando e exaltando ao nome do Senhor neste lugar. Eu posso ouvir amados inconformados glorificando e adorando a Ele nesse lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Escute o que eu vou falar. Escute. Feche os teus olhos. Por mais que haja em você um desejo de mudança, e agora, depois da palavra, por mais que haja uma consciência em você de que algo precisa mudar, porque talvez antes só havia um desejo de mudança, mas uma vez que a gente ouve a palavra e recebe, a gente entende que mais do que desejo, temos uma emergência, uma necessidade de mudar. E talvez você diga: pastor, depois de ouvir o que eu ouvi, depois de entender o que eu entendi, mais do que um desejo de mudar, eu compreendo que eu tenho uma necessidade de mudar. Porque cada dia que passa é menos uma oportunidade que eu tenho.
Cada dia que passa é menos uma chance que eu tenho de reaver, de reconquistar as dracmas espirituais que tanto me embelezavam, mas que hoje eu as perdi. Por isso você não pode mais perder tempo, nós não podemos mais perder tempo. Pastor, o que eu preciso fazer para começar o processo de restituição da parte de Deus na minha vida? Eu não quero mais ser esta pessoa mal arrumada, mal vestida, mal trajada aos olhos de Deus. Eu não quero mais ser esta noiva desarrumada, desadornada. Eu não quero mais ser essa noiva despreparada que eu sou. Eu não quero mais ser esta virgem imprudente, sem azeite na lamparina. O que eu preciso fazer, pastor? O primeiro passo que você precisa dar é entregar a sua vida para Jesus. O primeiro passo que você precisa dar é confessar Jesus Cristo como seu único Salvador. Porque uma vez que você entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo, ele vem sobre a sua vida. E é o Espírito Santo que vai agir em você. É o Espírito Santo que vai renovar você. É através do Espírito Santo que as tuas vestes vão ser trocadas. É através do Espírito Santo que você vai ser enfeitado, adornado para o noivo. Você precisa de Jesus. Você precisa permitir que o noivo passe de agora em diante a cuidar de você. Por isso eu não poderia terminar esse culto, eu não poderia terminar esta reunião sem dar tanto a você que me assiste pela internet, quanto você que está aqui nesta noite. Eu não poderia terminar esse culto sem dar a você esta oportunidade, meu irmão, minha irmã, diante desta palavra, de você fazer o que é certo, o que é necessário. Pastor, a minha carne não quer voltar para Jesus, a minha carne não quer estar em Jesus, porque eu sei que as coisas do mundo me atraem, mas as coisas do mundo te atraem para a morte. As coisas do mundo te atraem para a perdição. As coisas do mundo te atraem para aquilo que te afasta de Deus e consequentemente vai te impedir de entrar nas bodas naquele grande dia. Nesta noite o Senhor está te chamando, vem para mim. Nessa noite o Senhor está dizendo, vem para mim. Eu cuido de você, eu cuido das tuas feridas, eu troco as tuas vestes, eu vou presentear você, eu vou perfumar você, eu vou te adornar, você vai ser linda novamente. Mas tudo começa a partir de um desejo, a partir de uma palavra, eu quero. Por isso eu quero perguntar se há alguém aqui nesta noite que nunca entregou a sua vida para Jesus numa igreja evangélica. Pastor, eu nunca confessei Jesus porque eu achava que não precisava, mas hoje eu ouvi a palavra, hoje eu entendi a palavra. Eu preciso ser transformado, o noivo precisa me mudar, e eu quero ser para Deus, eu quero ser para Cristo aquilo que Ele idealizou para mim. Eu quero Jesus. Tem alguém aqui que nunca entregou a sua vida para Jesus e quer fazer isso hoje? Se você quer, basta levantar a sua mão direita e eu vou orar por você. Tem alguém aqui nessa noite que nunca confessou, que nunca recebeu e quer receber Jesus agora? Quer se casar com o noivo agora? Quer assumir a partir de hoje um compromisso com o noivo? Se você quer, levante a tua mão. O meu segundo convite é para você que está afastado. Pastor, um dia lá na Assembleia, lá na Metodista, lá na Universal, lá na Deus e Amor, lá na Peniel, lá no Rehobote, lá na Paz e Vida, pastor, um dia eu levantei a minha mão para Jesus, um dia eu comecei a caminhar, um dia eu estive firme, um dia eu tive um relacionamento com Jesus. Jesus começou a me mudar, Ele tirou as vestes sujas, Ele me deu um banho, Ele cuidou de mim, Ele me deu presentes, Ele me adornou, Ele me vestiu. Um dia eu fui uma bênção, pastor, mas vieram as lutas, vieram as tristezas, veio o esfriamento, vieram as decepções. Eu falei isso hoje de manhã. O problema é que a gente se decepciona com o homem e a gente desconta em Deus. Não é porque o homem me feriu, não é porque a pessoa me feriu que eu tenho que me afastar de Deus, não. Tem que vir para Ele. Meu querido, talvez você está aqui afastado, desviado, desviada. As bodas estão chegando, meu irmão.
O dia da boda está próximo, você precisa correr, você precisa varrer a casa, você precisa acender a candeia, você precisa se recompor. Recomponha a sua vida, porque Jesus está voltando. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Se há alguém aqui nessa noite afastado ou afastada, desviado ou desviada, pastor, eu não só quero, eu preciso voltar. Eu te ajudo. Você quer voltar? Levanta a tua mão direita para o céu e eu oro por você. Tem alguém assim? Tem alguém nessa noite afastado que quer voltar? Alguém nessa noite desviado, desviada, que precisa voltar para Jesus? Esta palavra é para você, meu irmão. Você que está nos assistindo pela internet, meu irmão, minha irmã, se você está nesse momento nos assistindo e você está afastado e você está desviado, se recomponha em Deus, volta para o caminho, busque ao Senhor, porque Jesus está voltando, as bodas estão chegando. Varra a casa, busca com diligência, acende a candeia e volta para Jesus, porque somente nele temos vitória. Todos aqui já são de Jesus. Você que está firme, levanta a tua mão para o céu. Você que está firme com Jesus, levanta as tuas duas mãos para o alto, diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus. Restitui, Senhor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Diz para ele: restitui águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera. Já termina, restitui, restitui, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva minhas águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Você pode levantar a mão e dizer: restitui. Restitui as nossas vestes, Senhor, restitui as nossas dracmas, restitui. Restitui o nosso casamento, restitui a nossa família, Senhor. Restitui tudo na nossa vida. Diga: restitui. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Diga glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Levante a tua mão para o céu e diga: eu tomo posse. Eu tomo posse. Mas diga isso com fé, feche os olhos e declare: diga: eu tomo posse desta palavra sobre a minha vida, e não deixarei a partir de hoje que nada e nem ninguém venha roubar ou me fazer perder as dracmas espirituais que o Senhor tem para mim. Eu vou preservar aquilo que eu tenho, aquilo que Deus me deu, para me manter enfeitado, adornado e pronto para o dia das bodas. Glória a Deus. Eu falei uma coisa hoje de manhã e é real. Às vezes nós temos a falsa ilusão, a falsa impressão de que a gente tem que estar na igreja para resolver problemas. E na verdade a culpa não é das pessoas, a culpa não são das pessoas que vêm à igreja. A culpa é das próprias igrejas que durante muitos anos ensinaram para as pessoas que igreja é lugar de resolver problemas. A pastora Bárbara sempre fala isso com muita propriedade, ela sempre diz isso, né? E as pessoas que se convertiam nos anos 80, nos anos 90, até os anos 2000, o slogan é: venha para a igreja e pare de sofrer. E é verdade. Durante muitos anos a igreja pregou e ensinou para as pessoas que igreja é lugar para parar de sofrer. Só que esse ensinamento é completamente contrário à palavra de Deus, porque Jesus, ele disse: no mundo nós teremos aflições. Glória a Deus, amado. Igreja não é lugar para você parar de sofrer. Igreja é lugar para você ter salvação.
Igreja não é lugar para você resolver problemas. Você até resolve. Eu não estou dizendo para você que você não resolve, não. A pessoa entra aqui doente e sai curada. Pessoas entram desempregadas e saem empregadas. Pessoas entram em crises quebradas na vida financeira, Deus vai lá e prospera. Eu não estou invalidando o poder de Deus e que Deus faz, Ele faz. Nós somos curados, libertos, restaurados, prósperos e abençoados aqui. E isso é uma maravilha. Mas esse não é o objetivo principal. O objetivo principal da igreja é nos preparar como noiva para nos encontrarmos com o nosso Deus. Posso ouvir um glória a Deus, amado? Você sabe o que tem que fazer você passar a tua roupa todo dia? Ah, pastor, eu não estou conseguindo mais buscar porque eu estou passando por tanta luta. Eu estou tão desanimado, eu estou tão chateado, eu estou tão triste porque eu passei por esse problema no casamento, porque eu estou passando por essa luta no serviço, porque fulano está me perseguindo, porque fulano está falando mal de mim. Eu estou tão desanimado. Mas o que a tua salvação tem a ver com fulano ou com ciclano? Quer dizer que o que te faz estar na igreja é você ter vitória diante dos homens? Não. Eu não tenho que estar na igreja para ter vitória diante dos homens. Eu não tenho que estar na igreja para que Deus ele faça parte do meu partido político, para que eu venha derrotar o meu adversário e esfregar na cara dele a vitória que Deus me deu. Não. Eu tenho que estar na igreja para aprender a ir morar no céu. E para ir morar no céu, eu preciso estar enfeitado, adornado, eu não posso perder dracmas. Por isso, meu querido, por isso, minha querida, em nome de Jesus, que esta palavra esteja gravada, tatuada na terra do seu coração. Não aceite perder dracmas, principalmente dracmas espirituais. Não aceite. Se ao olhar para você, você percebe que você perdeu dracmas espirituais ao longo do caminho, busque com diligência, varra a casa, eu falei hoje de manhã isso, faz uma faxina. Geralmente a gente tira um dia para fazer faxina na casa, né? A gente tira os móveis do lugar, levanta tapete, a gente lava, não é isso? Faça essa mesma faxina, mas não na sua residência, na sua vida. Glória a Deus, amado. Onde foi que você caiu? Onde foi que você se entristeceu? Onde foi que as dracmas começaram a ser perdidas? Vai lá e recupera, porque o dia das bodas está próximo. Você toma posse da palavra sobre a sua vida em nome de Jesus? Então vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Amém? Eu já queria desde já pedir a você, aproveite que você está de pé, pegue nas tuas mãos a tua oferta, nós já vamos estar finalizando daqui a pouquinho. Mas eu queria pedir a você agora, pegue nas tuas mãos o teu melhor, em nome de Jesus. Amém? Quando você oferta a Deus, você está sendo fiel, você está sendo obediente, você está sendo temente à palavra de Deus. Quando você é fiel, você está mantendo este lugar, né? A tua fidelidade mantém essas portas abertas, a tua fidelidade mantém a palavra sendo pregada. Eu falei um dia desse isso e é uma verdade. A pessoa que diz, eu não sou fiel, eu não aceito esse negócio de ser dizimista, ela está jogando contra ela mesma. Porque quando você é fiel, você mantém a palavra sendo pregada, você patrocina a pregação da palavra nesse lugar. E quem é o maior beneficiado de ouvir a palavra? Somos nós. Então, quando você é fiel a Deus, você está investindo em você, para que através da palavra nesse lugar você seja uma pessoa melhor, para que através da palavra neste lugar você venha encontrar as dracmas que se perderam, para que através da palavra nesse lugar você venha ser aperfeiçoado pelo Espírito Santo. Então lembre-se disso, lembre-se disso. A tua fidelidade mantém esta casa, mantém a palavra sendo pregada. A tua fidelidade faz com que vidas sejam transformadas pelo poder de Deus, da fé e da palavra, assim como a tua própria vida, em nome de Jesus. Amém? Pastor, eu posso fazer pelo Pix? Pode, já está aqui no projetor, se você quiser fazer pelo Pix. Se você quiser fazer do modo tradicional, está aí o impresso nas tuas mãos. Levanta para o céu a tua oferta aqui no lugar. Você que nos acompanha pela internet, já está aí para você também. De onde quer que você esteja, você pode agora, aí no teu lugar, fazer um Pix. Você vai abençoar a obra de Deus? É claro que vai. Cada oferta que entra mantém essa obra. Mas acima de tudo você vai trazer bênção para a sua própria vida. Porque eu tenho certeza que as bênçãos que você vai colher daquilo que você ouviu nessa noite serão muito maiores do que aquilo que você pode fazer para Deus. Então, meu irmão, o maior beneficiado em ser fiel é você. Seja fiel, faça a tua parte, assim como nós vamos fazer aqui. Com as tuas mãos erguidas, fecha os olhos, vamos orar.
Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por este culto. Muito obrigado, Senhor, por cada detalhe desta reunião, pela palavra, pelos louvores, pela adoração, pela Tua presença. Eu tenho certeza, Senhor, que estamos saindo daqui hoje edificados. Eu tenho certeza que esta pessoa não está indo para casa da mesma maneira que ela entrou, mas no mínimo, esta pessoa ela está saindo daqui atenta, desperta para a palavra que ela ouviu. Essa pessoa não está mais, ela vai sair daqui ruminando essa palavra, porque de alguma maneira o Senhor vai ministrar, o Senhor vai mudar. Ó Pai, isso tudo graças aos fiéis da Tua casa. Então, em nome de Jesus, abençoe cada dizimista, abençoe cada ofertante, que os lagares transbordem, que os celeiros se encham e principalmente que o Senhor dê ordens, como diz as Escrituras, que o Senhor mande a bênção, que a bênção venha alcançar a vida deste homem, a vida desta mulher. Para a glória, honra e louvor do Teu nome, repreenda o devorador e que o Senhor abra as portas que estão fechadas, que o Senhor libere as bênçãos que estão retidas, que os tesouros escondidos sejam desbravados e entregues nas mãos de cada um dos Teus filhos. É o que eu oro, profetizo e com fé te agradeço. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, amém. Sai do teu lugar, deposita ali naquele coraçãozão. Vem louvando, vem adorando ao Senhor. Vamos louvar. Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Assim, ó. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, Deus da minha vida, vai. Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Se você precisa também, aplauda bem forte a Jesus. Vamos na internet, Deus abençoe. Vamos aplaudir mais forte a Jesus nessa noite. Diga glória, glória, glória a Deus. Quem precisa do Senhor aqui, diga glória a Deus. Posso dar um